Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você passa a acompanhar mais uma edição do programa Visão Legislativa. Neste programa, estamos recebendo o presidente do CIESP, o senhor Valdir Calbianco, e a nossa cadeira cativa, o presidente do Legislativo, o vereador Rodrigo Alemão. Sejam bem-vindos à TV Câmara. É um prazer tê-los aqui no Visão Legislativa. Bom dia, é um prazer também estar aqui participando desse programa. Presidente. Uma grande satisfação hoje estar recebendo aqui o seu Valdir e estamos aqui à disposição para discutir os assuntos da cidade e o Legislativo sempre buscando soluções e demonstrando os problemas e buscando as soluções também para isso. Hoje a pauta, vamos falar sobre o nosso polo industrial, das maiores riquezas da cidade de Cubatão. Cubatão que nasceu, né, com a vocação diferenciada e nos últimos anos tem sido aí a grande vertente do país. Embora com a crise que vem assolando toda a nação, não seria diferente também na nossa cidade. Senhores, a vocação de Cubatão, a vocação de Cubatão é polo industrial? Sim, é uma vocação tanto física, né, ou seja, geográfica, mas também pensando que ela está perto do ponto de consumo, né? Então, quer dizer, a geografia e o consumo são os pontos principais. Perfeito, o Valdir foi muito feliz em suas colocações. Cubatão, cidade de vocação industrial, sem dúvida, logisticamente também devido a toda a questão de acesso às rodovias, acesso às hidrovias, foi sim e é hoje um dos maiores polos industriais do Brasil. E sem dúvida também, com toda essa crise econômica em que atinge o nosso Brasil, o mundo ao todo, Cubatão também reflete de primeiro plano. E estamos aqui agora buscando soluções a fim de retomar o crescimento da cidade. E nisso os poderes públicos podem e devem fazer muito. Nós temos aí mais de 30 anos desse polo industrial. Já vem bem mais de 30 anos desse polo industrial. A projeção que foi feita inicialmente, não se imaginava que esse polo chegaria a mais de 27 empresas. Nós tivemos... Hoje, há uma retração no polo. Há uma retração por conta de crise ou por conta de outras cidades que têm também uma condição logística favorável? Olha, a situação realmente do país influencia diretamente o polo industrial de Cubatão. O polo ele foi construído para algumas indústrias, né, como eu disse para você. Por exemplo, a indústria de fertilizantes, vou dar um exemplo claro, né? As fronteiras agrícolas do país eram muito mais próximas daqui. Então, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, eram as principais fronteiras agrícolas, Rio Grande do Sul. Com o desenvolvimento da cultura no Cerrado, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, então, quer dizer, o Brasil foi colocando para o interior a indústria de fertilizantes. Então, o desenvolvimento de outras indústrias no interior também gerou, digamos assim, uma mudança um pouquinho dos polos de atendimento. Então, o crescimento da indústria de fertilizantes não se deu aqui, ela se deu agora, depois de algum tempo, para o interior. Então, hoje, o Brasil é um grande importador de fertilizantes, a gente importa cerca de 65% a 70% do nosso fertilizante e grande parte disso entra pelos portos de Santos e Paranaguá e também agora lá por cima, também pela região de Vila do Conde, lá por cima pelo Pará. E as indústrias nacionais se desenvolveram de mistura, principalmente, que utilizam as matérias-primas mais para o interior. Então, eu diria assim, o país ele começou a modificar, algumas indústrias químicas e petroquímicas também foram diversificadas, então teve o polo de Camaçari, o polo do Rio Grande do Sul, então vários polos foram se desenvolvendo. Então, o país ele é gigantesco, né? Então, com certeza, o desenvolvimento para outros polos aconteceria. Agora, a crise financeira ela afeta todo o país, né? Não afeta somente o polo de Cubatão, mas aqui principalmente porque quando para o consumo das indústrias que utilizam as matérias-primas daqui. Perfeito. O Brasil muito grande e, sem dúvida, várias regiões foram desenvolvendo, né? E até mesmo no sentido de que foi tirando também a exclusividade do nosso município nessa questão desse polo industrial. E agora temos que buscar alternativas, né, para que o polo industrial retome o crescimento, fazer rodadas de conversas com as indústrias, buscar soluções, encontrar o que se levou a essa verdadeira retração no nosso polo industrial, que sem dúvida é reflexo dessa crise a nível nacional
e Cubatão se reflete muito porque nós temos, como foi dito no início, a vocação industrial. Agora, nós, poderes públicos, temos que buscar incentivos para que retome o crescimento. Como foi dito anteriormente, nós temos uma competitividade nessa questão agora de interesse, de ter polos industriais, né, de ter as indústrias mais próximas. É um dos fatores competitivos. E qual a situação real hoje de competição no nosso polo industrial, além desse fator? Qual é a realidade do polo industrial hoje? Eu diria assim, né? A competitividade de qualquer polo industrial está baseada em alguns fatores. Primeiro, acesso a matérias-primas e fontes de energia e água. Esse é um ponto básico. O outro ponto está muito mais relacionado a políticas de investimento de longo prazo. Qualquer indústria, para ser instalada em qualquer município, ela precisa de, primeiro, olhar qual a demanda que ela vai atender, qual a logística, como o próprio presidente da Câmara falou, né, a logística de atendimento aos principais clientes. Olhando isso, a indústria faz um planejamento de investimento. Esse investimento, ele começa desde o projeto até a implantação da indústria. Isso pode demorar de 3 a 5 anos para implantar uma indústria, pode até mais em alguns casos mais complexos. E fora isso, o retorno do investimento de uma indústria dessa é baseado no mínimo de 10 a 20 anos, ou seja, para recuperar o investimento que foi feito em torno de 10 anos. 10 anos. Isso. Então, quer dizer, você pensando do início aqui, são 13 a 15 anos mais ou menos para que um processo esteja todo implementado e tenha retorno para quem fez o investimento. Então, alguém só vai fazer um investimento quando ele olhar todas essas características e também ele tiver um pouco de confiança. Então, por isso que hoje as indústrias medem muito, né, o Centro das Indústrias, o CIESP, ele sempre mede o índice de confiança da indústria. Vocês devem acompanhar isso nas pesquisas de economia. O índice de confiança na indústria, ele é um ponto muito importante, porque o empresário ele vai colocar o dinheiro e só vai retornar daqui 13 anos ou 15 anos. Então ele precisa ter confiança naquilo que ele está fazendo, seja pela demanda, seja pela suprimento de matérias-primas, seja também pela a questão tributária, que é uma coisa que talvez a gente tenha que abordar depois mais à frente aqui nesse tema. Esse índice em relação ao polo, como é que nós estamos nessa situação? Ele caiu muito, né? Nos últimos, eu diria assim, de 2013 para cá, a gente só vem caindo muito no índice de confiança. Com o início do ano, com as perspectivas, né, de retomada da economia em termos de ajuste da economia do poder público, isso começou a mudar a curva, né? A curva que estava caindo, ela começou a estabilizar, hoje a gente vê que ela começa a subir. Porém, ainda não é um índice de confiança alto. Mas o que é mais preponderante nesse índice? É o fator social, é somente a indústria, envolve a política da cidade, lógico, envolvendo a política do país, mas setorialmente falando, o que mais impacta nesse índice? O mais impacta primeiro é país, né? Ou seja, ninguém coloca dinheiro num país, seja empresário nacional ou de fora, sem que o país ele tenha perspectiva. Se ele vê que o país não vai aumentar o consumo, não vai utilizar o produto dele, se ele não tem uma instabilidade muito grande, que os fatores da economia variam muito, seja câmbio, seja custos, seja inflação, se ele não tem isso mais ou menos alinhado ao longo do tempo, ele não tem a certeza de colocar isso, porque, como eu disse para você, é um investimento de retorno a longo prazo. Esse é o fator principal. O segundo vem daí para os fatores locais. Aonde eu vou? Se eu tenho confiança que isso vai em frente, aonde eu vou colocar o meu investimento? Aí os fatores locais e aí sim as políticas públicas de um município ajudam muito a tomada de decisão, porque ele vai olhar as fontes de matéria-prima, vários lugares têm isso, vários lugares têm matéria-prima, tem energia, mas aonde que eu vou? Aonde eu tenha a certeza que as políticas públicas são coerentes, não mudam ao longo do tempo e mais do que isso, eu tenho a mão de obra que me atenda de forma adequada, seja por qualificação, seja por uma mão de obra que tenha princípios bons, né? Hoje eu diria assim,
Esse é um fator que gera alguma insegurança também, né? Eu preciso ter mão de obra confiável, porque eu vou colocar gente para trabalhar na minha empresa que vai ficar 20, 25 anos trabalhando comigo. Nós estamos falando do operacional, né? Isso. Do operacional. Fora a questão das paradas que envolve a contratação de outras empresas. Exatamente. Do operacional. Hoje, esse índice, então, no nosso polo, deixa a desejar. Eu acho que no país inteiro está baixo, né? E aqui a gente ainda tem alguns critérios de credibilidade que precisam ser trabalhados. Mão de obra um deles? Mão de obra, políticas públicas de longo prazo e estabilidade, digamos, de busca por preparação para o crescimento, ou seja, áreas para preparação, ou seja, eu preciso mostrar que eu tenho locais tanto para instalar novas empresas quanto para expandir. Então isso precisa estar muito claro, porque os empresários às vezes não enxergam. Eles olham, mas será que eu vou ter lugar lá? Será que eu tenho? Como isso funciona? Vou poder crescer? Isso, exatamente. Exatamente. Além de todas essas questões técnicas, eu acho que o que influencia muito é a credibilidade de um governo, né? Toda essa estabilidade política que estamos vivendo no país, agora recentemente, mais uma vez, nosso presidente sendo investigado, sendo acusado de várias situações, isso sem dúvida, o empresariado olha diferente. Ele não tem uma segurança para investir no nosso país. E o nosso município não é diferente. Desde 2013, né, acabou de ser dito, não temos essa segurança de investimento na cidade por falta de questões de área, falta principalmente de credibilidade do governo, de incentivos para fiscais para tanto também. Eu acho que esses pontos todos, juntos, anexos, sim, contribuem ao não crescimento da indústria e Cubatão é reflexo disso tudo. Estamos nesse bate-papo do Visão Legislativa recebendo o Valdir Calbianco, diretor do CIESP, e o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Alemão. Vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Visão Legislativa, recebendo o senhor Valdir Calbianco, ele que é diretor do CID e também do CIESP, e o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Alemão. Estamos falando sobre o polo industrial, falamos sobre a vocação, sobre o atrativo do polo, sobre questões logísticas. Senhores, vamos falar sobre o desemprego, que é algo ligado diretamente ao nosso polo industrial. O desemprego na região. Ok. Acho que o desemprego ele ocorre por vários fatores, né? Primeiro, eu diria que hoje nós temos na região a mão de obra ela é qualificada, nós temos um processo de qualificação da mão de obra, mas a atividade industrial e a atividade comercial acabaram sendo impactadas pela crise econômica do país. Então o país ele desacelerou. E nós estamos, como eu tinha mencionado anteriormente, nós somos indústria de base. O que é a indústria de base? Produz matéria-prima para outras indústrias. Quando as outras indústrias desaceleram, o que acontece? A gente reduz a nossa produção. A gente reduzindo a nossa produção, a gente perde competitividade. Se eu trabalho com níveis de produção mais baixos do que os níveis que eu posso atingir, o que acontece? Eu perco competitividade com produtos às vezes importados. Então muitas das empresas hoje aqui do polo de Cubatão alimentavam indústrias fora que já fecharam. Por exemplo, a BASF, a Bayer, algumas que utilizavam matérias-primas do polo industrial, fecharam e estão trazendo a matéria-prima já processada de fora. Então eu diria que o nosso impacto no emprego é a redução gradativa da utilização das matérias-primas do polo. Então muitas das empresas daqui ou reduziram produção ou fecharam algumas linhas de produção. É o caso de algumas indústrias que vocês sabem, principalmente na área de siderurgia. E isso gera um desemprego, né? O desemprego ele vem atrelado a isso. Mas quando a gente olha a indústria, talvez a gente não avalie que a indústria ele é um motor muito grande. E para ele funcionar, ele precisa de outros componentes. Então, o comércio é impactado, comércio local. As empresas de serviços, prestadores de serviços também são impactadas, porque quando uma indústria não faz, mas ela fecha uma linha de produção ou ela diminui sua atividade produtiva, ela reduz também a necessidade tanto de serviços quanto de produtos. E isso afeta o comércio local.
e a parte de serviços. Então, quer dizer, quando uma indústria reduz a sua atividade, ela afeta não só ela, mas a região como um todo. E é mais ou menos o que aconteceu aqui na região. Na verdade, a necessidade de transporte e alimentação. Isso se reduz e é o efeito cascata. Aí, presidente. Reflexo da crise econômica do nosso país e afeta, sem dúvida, nosso município que tem vocação industrial. E, sem dúvida, também, consequência disso é o comércio, que deixa de vender, o comércio deixa de contratar mão de obra, deixa de gerar tributos. E nisso tudo, aqui na Câmara, nós apresentamos, inclusive eu fui o autor de uma comissão especial de vereadores para tratar a questão do desemprego na nossa cidade, em que hoje culminou na apresentação de um projeto de lei para ter uma comissão permanente aqui na casa na questão do emprego, indústria e comércio, que nós não tínhamos. Um passo que foi dado na nossa comissão especial de vereadores, que inclusive na próxima sessão será lido o relatório final, culminou nessa comissão permanente para se discutir sempre esse assunto. Não tem como deixar de lado, não dá para se criar uma comissão que tem um prazo temporário para discutir um assunto tão amplo. Então nós criamos uma comissão permanente aqui na casa para tratar dessa questão. Além disso, fui autor também de um requerimento aqui, na primeira sessão aqui da legislatura, para a retomada do cartão servidor aqui na nossa cidade. O cartão servidor faz girar aqui no nosso comércio o valor no qual esses servidores são praticamente vinculados a gastar aqui em Cubatão, nossa cidade, e nisso o que acontece? O comerciante vai contratar, vai gerar emprego, vai gerar tributos, gerando tributos, retorna ao município. Então nós podemos aqui no nosso município ter algum tipo de atrativo para essas empresas, para que gerem emprego, gerem renda aqui no nosso município e os servidores, sem dúvida, também terão um benefício a mais. Então, nisso tudo, a Câmara vem trabalhando nesse sentido. Nessa questão de ações positivas, a política pública tem que ser revista, as políticas de Estado têm que ser revistas. O que é preciso fazer para que nós tenhamos algumas ações para reverter esse quadro? Eu acho que tudo isso está envolvido. Claro, como disse, o índice de confiança é o primeiro elemento. Mas a partir do momento que ele comece a dar sinais, os investimentos podem começar a voltar. Então, o investimento, ele começa a partir do índice de confiança. Começando o investimento, eu começo a construir novos empreendimentos, eu gero emprego, e emprego gera consumo. Então, quer dizer, é um motor muito potente esse. Mas para serem feitos os investimentos em qualquer região, eu preciso demonstrar que isso tem uma estabilidade também no município. Então, eu diria assim, a gente precisa retomar a apresentação de Cubatão para o país. Cubatão, ela ficou muito tempo sem ser mencionada como uma opção de investimento para atração de novos empreendimentos. O que nós estamos planejando e estamos já em conversa abordamos o prefeito, é mostrar a vocação da região e do polo industrial para atrair novos empreendimentos. Turismo de negócio? Não é turismo, é trazer novas indústrias. Então nós precisamos trazer novas indústrias. Para ser gerados mais empregos na região, eu preciso de novos empreendimentos. Então as indústrias daqui, elas vão, com a retomada do crescimento, elas vão voltar à capacidade de produção, mas novos investimentos nas mesmas indústrias talvez ainda demorem muito. Por quê? Como eu disse para vocês, nós somos indústria de base. As indústrias que primeiro vão reagir são as indústrias de ponta. Eu começando a consumir mais, daí vai ter mais geladeira, mais fogão, mais consumo doméstico, alimentos e etc. Isso daí, até chegar na indústria de base, demora um pouco mais. E nós estamos com as indústrias, por exemplo, a indústria química, ela está trabalhando com 80% da sua capacidade. Então eu tenho 20% de retomada ainda. Então, até gerar novo investimento, eu vou encher a carga das empresas. Mas o que é importante? A gente precisava diversificar o polo industrial. Então é isso que eu tenho conversado com o prefeito. Nós precisamos atrair indústrias de segunda, terceira geração, ou seja, que utilizem as matérias-primas produzidas aqui ou trazidas do porto. Ou seja, eu integrar o porto realmente com o polo industrial. A gente não vê que isso hoje funciona mais. No passado foi construído o polo aqui porque tinha um porto próximo. Agora nós precisamos fazer esse vínculo de novo. Então trazer as matérias-primas e exportar também. Por que não exportar? Aproveitar mais essa proximidade com o porto. Exatamente. Exercer essa proximidade com o porto. Exatamente. E essa questão logística, inclusive, nós temos o pátio
de regulamentação aqui em Cubatão. Isso é uma retroárea, né? Então a gente também tem a retroárea, a gente precisa talvez viabilizar um caminho de acesso às margens do Porto de Santos. Então a gente tem aí uma via indústria que poderia ser uma ligação próxima à via ferroviária que interligasse o polo industrial diretamente ao porto, sem passar pela Anchieta. Quando a gente fala em porto, a gente pensa em exportações. O polo é competitivo? O polo, devido ao país, ele é competitivo? Eu diria assim, da porta para dentro, nossas indústrias são muito competitivas. Por que eu digo da porta para dentro? Nós trabalhamos com altos índices de eficiência, melhores padrões ambientais, comparáveis às melhores indústrias do mundo. Então, eu diria assim, da porta para dentro, nós temos eficiência em produzir aquilo. O que nós temos hoje, talvez, é um problema com matérias-primas, né? Nós não temos políticas de matérias-primas, por exemplo, energia elétrica a um custo, talvez, mais alto do que seria competitivo com outros países, e um dos principais insumos para as indústrias, que é o gás natural. Tanto o gás natural para aquecimento, quanto o gás natural para a matéria-prima, ou seja, que vai ser transformado em outro produto. Por exemplo, amônia ou alguns produtos derivados do eteno, que são os plásticos, etc., que são alguns derivados que vão ser utilizados a partir do gás. Nós precisamos ter gás a preço competitivo no país para que a gente tenha investimentos de longo prazo. Essa matriz gás é uma matriz de futuro? É a matriz mais importante, eu diria, para o desenvolvimento da indústria química e de fertilizantes no país. E nós temos condições de abastecer as indústrias? Temos. O país ele tem, além do gás associado às produções, que é o produzido junto com o óleo, tem um gás associado. Nós temos a interligação com a Bolívia, que precisaria ser melhorada. O contrato com a Petrobras vence em 2019, mas podem outras empresas explorarem esse contrato com a Bolívia. E tem a importação de gás natural liquefeito, que é o GNL, que o gás em alguns países do mundo está muito barato. Então, às vezes, você trazer o gás e regasificar no país, talvez para alguns segmentos seja competitivo. Na situação do polo, nós teríamos esse fornecimento vindo de onde? Melusa, importação, qual seria? Hoje nós temos Melusa, não temos nenhum terminal de regasificação aqui na região. Existe a possibilidade de construir um em Peruíbe junto com a indústria, com a usina térmica, e temos a interligação com o gás da Bolívia. Então eu diria assim, hoje nós temos tanto a matriz nacional, através do pré-sal e próprios poços de petróleo que já existem no mar aqui próximos, mas também a gente pode montar centrais de regasificação e trazer também gás natural liquefeito. Acho que é o diálogo, se inicia com o diálogo, o poder público com as indústrias. Somos aliados, somos parceiros, temos que buscar alternativas, demonstrar que nossa cidade tem consistência logística de recursos naturais, e isso tudo, o Poder Legislativo também entra nessa discussão, porque nós somos verdadeiros representantes do povo, da população. Que eu falo, o Poder Legislativo é o poder mais próximo da população. Então temos que atrair, dizendo que nossa cidade, sim, tem condições de atrair novos investimentos e que estamos aqui lutando para isso, tá? Então, acredito que temos condições, sim, hoje, de retomarmos o crescimento da nossa cidade, aliados, tá, às indústrias, que acho que esse ponto, se foi diferente lá atrás, daqui para frente temos que pensar desse modo. Bom, quando a gente fala em gás, a gente imagina uma matriz também de baixo custo. Daqui a pouco vamos falar sobre o custo e também tributos. Logo após o nosso intervalo. Estamos de volta no terceiro bloco do Visão Legislativa, recebendo o diretor do CID-CIESP, Valdir Calbianco, e o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Alemão. Falamos de redução, né? O gás, uma condição, uma nova matriz, e que também tem redução de custo, torna mais competitiva a indústria. Redução de custos, tributos. Como é que é feito essa conta, a nossa carga tributária no país? Eu vou pegar o próprio gás aí como um exemplo, né? O gás, além dele ser transportado, a molécula, né, que você tem o preço da molécula, você também tem o preço da margem de distribuição, que são as distribuidoras têm. Você sabia que no estado de São Paulo existe a margem de distribuição para gás matéria-prima, que é mais baixa do que para uso térmico, e ela não é aplicada.
Então a gente está discutindo com o governo do estado, vejam, são incoerências. Um estado que tem vocação industrial não ter regulamentado de forma a aplicar um incentivo para atrair novas indústrias. Então esse é um ponto, ou seja, você vê que em alguns pontos a tributação pode ser fator competitivo. Reduzir às vezes 5 centavos, mas para um volume muito grande, ele tem valor significativo numa competitividade de uma indústria. Como você tinha perguntado, as indústrias são competitivas? São na eficiência por dentro. Mas no custo das matérias-primas, às vezes ela não tem a competitividade porque a gente não tem. No país hoje, por exemplo, o gás para matérias-primas, para ser transformado em outro produto, ele é basicamente 3% só do gás consumido no país inteiro. 3%. Se a gente pegasse e houvesse algum incentivo, e é o que nós estamos buscando, nós estamos indo a Brasília, conversando com o Ministério de Minas e Energia, para regulamentar, porque existe já uma lei prevendo isso para a utilização como gás matéria-prima a um custo. O gás lá fora do país está a $2 por milhão de BTU. No país nós estamos pagando 7. 7, ou seja, 7, 8. 5 ou 6 dólares a mais. Isso. E como é que a gente fica competitivo? Fica difícil. A carga tributária no nosso país é uma das maiores do mundo. E eu penso que aqui no nosso município podemos também dar algum tipo de incentivo. Tem nossos tributos municipais, IPTU e ISS. Poderíamos muito bem, e foi uma proposta que eu fiz também, de uma diminuição de alíquota para as indústrias que queiram se instalar no nosso município, dar um incentivo para se evitar até que isso aconteça, o que aconteceu com a nossa empresa Uzi Minas, a antiga Cosipa. E isso tudo é uma discussão que também passa pelo Legislativo. Aqui é a Casa Legislativa. Qualquer tipo de alteração tributária tem que se vir do Poder Executivo para cá, né? E a autorização, votação e autorização do Poder Legislativo. Então eu penso sim que tem que ter algum tipo de incentivo nesse momento dificultoso que estamos passando, mas também tem uma compensação das indústrias nesse tipo de incentivo que vai ter, seja na área social, na saúde. Nós estamos passando por uma situação muito difícil no nosso município e temos nosso único hospital fechado, e o que reflete também nas indústrias, porque se acontece qualquer tipo de incidente, hoje, qual o município próximo, onde está instalado? Cubatão. E essas pessoas vão para onde hoje? Né? Então, tudo isso eu acho que poderia sim ter algum tipo de tratativa nesse sentido, de dar incentivo, oferecer incentivos fiscais com uma compensação para o município, com uma conscientização de contratação de mão de obra local, saúde, educação. Acho que poderíamos trabalhar algo nesse sentido também. O presidente está comentando a respeito dessas questões de alíquotas. O município ele tem uma participação não muito grande, mas também efetiva nessa condição. Tem. Eu vejo assim, ele falou da parte de tributação, realmente o que preocupa muito quando alguém vai fazer um investimento no lugar é que a tributação seja mudada sem uma regra de planejamento, né? Então a gente vê a questão de IPTU nos últimos anos, a indústria foi dobrando 100%, 150% às vezes. E não há um incentivo pelo lado seguinte, quanto mais eu utilizar meu terreno, eu teria que ter um incentivo, porque eu estou produzindo mais, estou gerando empregos, etc. Não há uma regra, então acho que tem que ser uma forma inteligente mesmo, né, de participação, de incentivo, das indústrias participarem. Por exemplo, na questão de saúde, né, logo que ocorreu a mudança de governo, eu conversei com o prefeito, e as indústrias se mobilizaram e fizemos um diagnóstico de saúde do município. Entregamos para o prefeito como está a saúde e o que precisa ser feito para que a saúde se torne um padrão reconhecido pela população de bom atendimento. Então, hoje, esse estudo foi entregue para a prefeitura e o prefeito está utilizando junto com vocês devem ter visto. Essa parceria que precisamos, né? Uma outra questão que a indústria pode nos ajudar muito, a questão do restaurante popular Bom Prato. Uma luta antiga de nossa cidade. Nossa cidade tem hoje uma população de baixa renda. Então, é muito bom para as indústrias também ter um restaurante popular Bom Prato. Né? Eu acho que poderíamos muito bem, nesse sentido também, estar fazendo uma verdadeira frente junto ao governo do estado para a autorização desse Bom Prato tão sonhado na nossa cidade. Nós temos o local apropriado, que é a antiga cozinha da comunidade na Rua Assembleia de Deus. Então é um local apropriado, central, próximo das indústrias, e nesse sentido sim, podemos estar aliados, buscando mais um projeto importantíssimo para a nossa cidade. Olha, é isso que temos que trabalhar, unidos em prol da cidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós já fomos procurados, nós estamos contribuindo com o projeto lá já, tá? Então já estamos... A indústria, a indústria, a visita, né? O CID, né? O CID
quer dizer, a Vale e outras empresas, junto com o CID, né, que é o Centro Integrado de Desenvolvimento Empresarial, está contribuindo com o projeto. Então, estamos só aguardando que nos passem quais são as premissas necessárias para o projeto, isso é uma diretriz do governo do Estado, para que a gente entregue um projeto executivo para justamente transformar, para ser transformado dentro de um padrão adequado, né, de segurança. Mas voltando só ao ponto de incentivo, eu acho o seguinte, nós temos, apesar de estarmos num período de crise, nós estamos no melhor momento para nos planejarmos e nos adiantarmos em relação a outros lugares do país. Nós precisamos mostrar que Cubatão tem todas essas características, toda essa vocação e toda essa integração do poder executivo, legislativo com as indústrias para que a gente atraia novos empreendimentos. Se a gente fizer isso, a hora que algum empresário, o país começa a retomar o crescimento e eu vou precisar de novas indústrias, aonde eu vou procurar? Me lembrei, tem Cubatão. Cubatão tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então nós precisamos nos adiantar para que, a hora da retomada do crescimento, Cubatão seja colocado como uma das melhores opções no país. E é isso que a gente precisa fazer agora. Em relação a essa questão que é metropolitana, nós temos... Cubatão teria que chamar, então, essa responsabilidade de convidar toda a região metropolitana para discutir essa evolução no polo industrial, que é acabar refletindo como um todo, seja na área de transporte, logística, mão de obra, instalação de corredores de transporte para facilitar a vinda dos trabalhadores ao polo. É uma discussão que a cidade tem que chamar. Metropolitana. Inclusive, ontem recebemos o prefeito Alberto Mourão aqui na Câmara Municipal e justamente ele tocou nesse assunto. O Cubatão interessa para todos os municípios. A mão de obra das indústrias não vem só de Cubatão, vem da região metropolitana. Temos que ligar a nossa linha ferroviária ao VLT em Santos. É assim, até um verdadeiro absurdo. A primeira etapa que deveria ter seria Cubatão, Santos, o VLT, ou que seja trem de passageiros mesmo, que nós utilizaremos a mesma malha ferroviária. Então, sim, é uma discussão que tem que ser a nível metropolitano, porque interessa a Baixada Santista. Partindo de Cubatão. Cubatão tem que dar o start nessa discussão? Para nós todos, é uma discussão que tem que partir do Legislativo, do Executivo, do município e unir forças com a Baixada Santista toda e as indústrias sempre ao lado. Eu acho que o ponto importante que o presidente da Câmara comentou é o seguinte, a gente não precisa ficar competindo entre as cidades, cada cidade tem a sua vocação, então se nós tivermos um planejamento integrado da região metropolitana, o que vai acontecer? As suas vocações vão ser melhoradas e eu deixo as vocações em cada lugar e com isso eu consigo desenvolver harmonicamente toda a região. Integra, né? Integra, exatamente. Toda a região, esse é o ponto. Para a integração, o presidente, além de diretor do CIESP, também faz parte da Associação Brasileira de Indústrias Químicas, né? E um dos índices interessantes, uma nota interessante, é que o ano passado vocês estavam buscando, junto ao governo federal, uma redução, ou melhor, uma aplicação nas taxas de importação de alguns fertilizantes, para favorecer a indústria nacional, correto? Na verdade, o que a gente está procurando não é sobretaxar o importado. Pelo contrário, nós queremos ter as mesmas vantagens, as mesmas regalias que tem o importado. Porque, por exemplo, hoje o pessoal importa diretamente para o Mato Grosso sem pagar ICMS. Isso facilita a importação. Isso facilita a importação. Então, e prejudica as indústrias do Estado de São Paulo. Por exemplo, o consumo de fertilizantes de baixa concentração no Estado de São Paulo é muito pequeno. Eu tenho uma fábrica que produz 600 mil toneladas ano. Eu tenho que mandar para fora do estado de São Paulo pelo menos 400 mil. E aí o importado ele vai competir lá no Mato Grosso e ele não paga. E eu pago imposto. Daqui para o Mato Grosso paga o imposto. Exatamente. Então é isso que a gente está querendo. A gente quer a isonomia, né, em relação a essas questões tributárias para a produção nacional. E nisso a Câmara é parceira nessa situação. Parceira e também a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo Estadual. Acho que é uma discussão a nível estadual também, né? De competição entre estados, entre municípios também, onde entra os municípios. E sem dúvida, essa discussão tem que ser ampliada, utilizar também os nossos deputados estaduais, federais, aqui do Estado de São Paulo, para que estarmos aí trazendo essa isonomia. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Cubatão perdeu muito com essa questão do importado. Com certeza, como eu disse para você, as fronteiras agrícolas foram mais para o interior. Cubatão foi montada a indústria de fertilizantes porque utilizava as matérias-primas importadas e utiliza ainda matérias-primas importadas.
E existe na região do Cerrado, na região de Minas, Goiás, a própria produção de fertilizantes. Mas o maior competidor mesmo é o fertilizante importado. Como eu disse para vocês, mais de 70% do fertilizante do país é importado. Então, nós podemos pensar uma questão de autossuficiente em fertilizantes, um projeto a longo prazo, para Eu diria assim, autossuficiência é muito difícil porque nós não temos quantidade de minas suficiente, minas para fosfato. O gás seria importante para a parte de nitrogenados, né? O gás competitivo. Você vê que tem a fábrica lá de Três Lagoas, está parada com 85%. A fábrica de Uberaba de amônia não saiu nem do papel, os equipamentos estão todos comprados lá no exterior, ninguém sabe disso, mas está lá fora todos os equipamentos para uma fábrica de fertilizantes. Ela só não é instalada porque não tem a matéria-prima. Então eu diria assim, as matérias-primas a gente poderia chegar a um nível de 60%, 70% de produção nacional e o restante importado. Mas hoje está ao contrário, está invertido em relação a isso. Senhores, estamos chegando ao finalzinho desse programa, é lógico, teremos aqui assunto para vários programas, abordarmos vários programas. Agradecendo a participação, tanto do CIESP, do CID, através do seu Valdir, e também da Câmara Municipal, através do nosso presidente. Valdir. Ok. Obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Bom, muito obrigado ao Valdir, uma verdadeira aula hoje aqui que nós tivemos, referente à indústria aqui no nosso município, a nível nacional e internacional. Estamos aqui à disposição, o município retome o crescimento. Muito obrigado, estou à disposição. E assim chegamos ao final de mais um Visão Legislativa. Esse especial observando a integração entre indústria e o poder legislativo. Agradecendo sempre a sua audiência, permaneça na nossa programação. E acompanhe o nosso conteúdo também na internet, no nosso canal do YouTube, TV Câmara Cubatão, ou no Facebook, TV Câmara Cubatão. E até o próximo programa.